pessoal, olha eu aqui de novo para a gente estar estudando mais uma aulinha de matemática, dando continuidade ao conteúdo que nós já havíamos, que já estava previsto para nós estudarmos. Nosso último conteúdo de matemática, nós estávamos tratando sobre a adição e a subtração, as propriedades da adição, propriedades da subtração, e vocês tiveram a oportunidade de praticar essas atividades, resolver problemas envolvendo adição e subtração. Na aula de hoje, nós vamos estudar um pouquinho sobre as figuras geométricas espaciais, que são nada mais, nada menos do que figuras geométricas, imagens, que vão apresentar em 3 dimensões. O que são 3 dimensões, professora? São três dimensões no seguinte contexto. Vou apresentar uma largura, um comprimento e um volume. As figuras que vocês conheciam até agora eram figuras 2D, que apresentavam 2 dimensões, comprimento e largura. A mesma coisa de você pegar uma folha, um papel e desenhar um quadrado. Você vai desenhar no quadrado apenas o comprimento e a largura, é uma figura 2D. As figuras 3D vão apresentar uma terceira dimensão, que vai ser o volume. É onde nós vamos enquadrar as figuras geométricas espaciais. Imaginem que em uma aula eu trouxe 2 objetos para a sala de aula e coloquei em cima da mesa esses 2 objetos. O primeiro objeto seria uma bola de futebol e o segundo objeto seria um livro. E aí eu pergunto a vocês, qual desses 2 objetos tem uma probabilidade maior de cair de cima da mesa? O livro ou a bola? A bola, lógico. Por quê? Porque ela é arredondada. O livro é plano, então ele vai ter uma estabilidade maior sobre a mesa. Então, esses vão ser os 2 grupos de figuras geométricas espaciais que eu vou estar apresentando para vocês. As figuras que rolam, os objetos que rolam e os objetos que não rolam. Vamos lá. O livro, vocês me disseram que o livro ele tinha uma dificuldade maior em cair da mesa, por ser plano. A primeira característica de uma figura geométrica espacial do tipo poliedro é apresentar faces planas. Então, o primeiro grupo, o grupo daquelas figuras geométricas que não rolam, vão ser aquelas figuras geométricas que vão apresentar faces planas, retinhas, como a gente tem aqui no exemplo. Cubo, tetaedro. A gente tem nas imagens do dia a dia pirâmide, dado, livros, caixas. Todos esses são objetos do nosso dia a dia que apresentam formas geométricas. E nós podemos classificar essas formas geométricas como poliedros. Por quê? Porque apresentam faces planas. Faces são essas grandes áreas que eu consigo visualizar na imagem, certo? Então, figuras geométricas espaciais do tipo poliedro são aquelas que apresentam faces planas. Gravem aí. O segundo grupo de figuras geométricas que eu vou apresentar para vocês vão ser as figuras geométricas que têm uma facilidade maior de rolar. No caso, a bola, que a gente vai chamar de não poliedros. Vão ser aquelas figuras geométricas espaciais que vão ter, se não forem totalmente curvas, pelo menos em uma das suas extremidades, das suas partes, ela vai ser curva, como é o exemplo do cone, cilindro e esfera. No nosso dia a dia, a gente tem um copo como exemplo do cilindro, a peteca, que é a bolinha de gude, como exemplo de esfera, e o chapéu de festa de aniversário como um cone. Então, são figuras geométricas com 3 dimensões, comprimento, largura e volume, que temos no nosso dia a dia e apresentam 3 dimensões. Essas figuras geométricas, elas podem ser classificadas e elas apresentam 3 elementos que são fundamentais na identificação das figuras. Elas apresentam faces, vértices e arestas. Tia, o que é isso? Vamos lá. As faces, a face de um sólido geométrico nada mais é do que essa área plana que a gente vai estar identificando na nossa figura geométrica, como está aqui em laranja. A união de 2 faces, como por exemplo, essa face laranja com essa face aqui de baixo, a gente vai estar chamando de aresta.
A união de duas faces vai estar criando uma aresta. Então, vejam só. Essa face com essa face vai estar criando esta aresta. Essa face com a face de cima vai estar criando esta aresta. Essa face da frente com a face de baixo estaria criando esta aresta. E a união dessas arestas, o ponto de junção das arestas, a gente vai estar chamando de vértice. Vejam bem, 1, 2, 3 arestas formando um vértice. 1, 2, 3 arestas formando o segundo vértice. 1, 2, 3 arestas formando o terceiro vértice. Então, esses são os 3 elementos das figuras geométricas espaciais que vão ajudar a identificar essas figuras geométricas. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo de figuras de sólidos geométricos para que vocês comecem a consigam entender essa relação entre vértices, faces e arestas. Vamos começar pelo mais fácil, o cubo. No cubo, que é a figura 3D, no papel seria a representação de um quadrado, na figura 2D. O cubo, ele apresenta 6 faces, vamos contar, 1, 2, 3, 4 com a de baixo, 5 com a desse lado, 6 com a desse lado. A união de duas faces vai formar uma aresta. Então, vamos lá. 1 aresta, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 arestas. E vértices, que vão ser os encontros das arestas, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 aqui do canto interior. Então, nós temos em um cubo 8 vértices, 6 faces e 12 arestas. E aí eu deixo para vocês brincarem com os outros sólidos geométricos, tá, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido. Em casa, vocês vão concluir a execução das páginas 171 e 172 e vão brincar um pouquinho com as figuras geométricas da página 3 à página 11 do material complementar do módulo 1, tá, pessoal? Um grande beijo e até a próxima aula.